Acho que podemos, já temos 5 minutos. Podemos começar, então? Deixa eu olhar aqui. Vamos começar? Podemos. Podemos? Tá Vamos bom. lá. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião científica que acontece todas as quartas-feiras do mês. Meu nome é Yuri, sou biomédico formado pela Universidade de Tiradentes, habilitado em patologia clínica e responsável pelos setores de triagem e apoio do laboratório da Rede Primavera. Hoje serei moderador da nossa reunião científica com o tema Aspectos Laboratoriais dos Testes Alérgenos. Quero agradecer a presença da nossa convidada de hoje, Bianca Ozaki. Bianca é farmacêutica formada pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em análises clínicas pela FMABC, em bioestatística aplicada pela PUC Paraná e especialista clínica Medical Affairs para laboratórios diagnósticos da América Latina pela Sims Healthineers. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Yuri, pela apresentação. Bom, eu trouxe uma apresentação aqui para a gente comentar um pouco sobre alergia, né, dosagem, sobre os testes aí para quantificação de G específica. E essa apresentação, eu trago um pouco de uma introdução para a gente entender um pouco o mundo clínico, né? Qual que é o papel dos testes de G na jornada do paciente com alergia, até para a gente entender também de onde vêm os principais questionamentos, principalmente em um momento de transição de métodos, né? Que eu acho que é o ponto principal hoje. Então, a gente vai trazer bastante informação de comparação mesmo entre os diferentes métodos, principalmente Monocap e 3G Allergy, né, que é o da Siemens Healthineers, tá? Só me confirma, Yuri, por favor, qual é o tempo total que a gente tem aqui hoje? 1 hora. Tá, beleza. E só para deixar claro aqui, ao final da sua apresentação, nós iremos abrir a roda de perguntas, certo? Então pode ficar à vontade, viu, Bianca? Tá, beleza. Obrigada, Yuri. Eu vou fechar aqui minha câmera para não ter nenhum problema de conexão, mas vocês podem me interromper em qualquer momento, caso tenha alguma pergunta, né? Às vezes, se for alguma coisa pontual do que eu esteja conversando, apresentando no momento, mas também qualquer coisa, é só no final, a gente discute algumas dúvidas que possam existir. Certo, perfeito. Vamos lá. Bom, deixa eu passar aqui, que não estava funcionando o meu pointer. Então, como eu comentei, estruturei a apresentação numa breve introdução, né, sobre alergia e o diagnóstico clínico de alergia, onde que os testes in vitro estão envolvidos aqui, quais que são os principais métodos que a gente tem hoje em dia e as diferenças entre eles, um comentário sobre os alérgenos moleculares também, e um pouco de dados, né, quais são as principais diferenças nos resultados, tá? Então, para a gente começar, né, a gente precisa sempre, como eu digo, do início, que é alergia, né, e quais os alérgenos mais comuns. Então, alergia nada mais é do que uma condição que envolve uma produção excessiva de anticorpos IgE específicos para uma variedade de substâncias que são inofensivas, mas que o nosso corpo, né, uma vez sensibilizado, reconhece essas substâncias como ofensivas. E esse reconhecimento dessa substância como ofensiva, a produção de Gs específicos, podem levar, então, a reações que podem ser leves e também podem ser graves, né? Como a gente conhece a reação aí anafilática. Então, quando a gente fala dos testes, a gente vai ver muito esse caminho aqui de que os diferentes testes, né, avaliam diferentes fases de uma reação alérgica, só para a gente entender como eles se complementam e também para a gente entender lá para frente quando a gente fala de padrão ouro para o diagnóstico de alergia, tá? Bom, então vamos entender um pouco como que é esse caminho aqui. Em um primeiro momento, um paciente, né, só para a gente entender, o indivíduo ele não nasce alérgico,
né? Claro que existem pacientes atópicos que têm uma propensão genética a ter alergia, mas o que acontece é que um indivíduo desenvolve um primeiro contato, por exemplo, com determinado antígeno, com qualquer coisa, né, do ambiente que possa ser um antígeno. Em um primeiro contato, ocorre uma fase que a gente chama de sensibilização. Então, que o alérgeno, em contato com o organismo, nosso organismo reconhece, né, a célula B vai reconhecer essa substância como ofensiva, como estranha, e produzir anticorpos imunoglobulina E específica. Né? Essa fase de produção de anticorpos, então, é uma fase de sensibilização. Então, exatamente aqui que estão os exames de sangue, né, que quantificam a IgE específica. Então, eles estão avaliando se o indivíduo é sensibilizado ou não. Nem sempre o indivíduo sensibilizado vai produzir uma reação alérgica, né? Então, muitas vezes, por exemplo, depois de um outro contato do indivíduo com essa substância, com esse antígeno, pode ocorrer, então, toda a cascata de sinalização que a gente já conhece, né? Os anticorpos IgE, por exemplo, vão se ligar aos mastócitos, que vão liberar histaminas, várias substâncias que vão produzir aquelas reações inflamatórias, e a reação alérgica, de fato, todas aquelas manifestações clínicas que a gente conhece como as reações alérgicas. E aqui estão muitos testes em vivo, né? Os testes, por exemplo, os testes cutâneos, os testes de provocação oral, todos esses testes avaliam a reação alérgica de fato. Então, é importante a gente entender isso, porque um exame de sangue ele está nos dando a informação de sensibilização, ou seja, a probabilidade de alergia, e os testes em vivo estão avaliando a reação alérgica. Então, eles são muito complementares, tá? E claro, como a gente está falando de IgE, né, de quantificação de IgE principalmente, a gente está falando de uma manifestação de hipersensibilidade, uma resposta alérgica. Essas respostas alérgicas, a gente pode ter tanto respostas IgE mediadas, como as que a gente mais conhece, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas também existem outras manifestações alérgicas que não são mediadas por IgG, né, como dermatite de contato, eosinofilias, reações que são mediadas por IgG, mas hoje a gente está falando de uma IgE mediada, né, que pode ser tanto atópica ou não atópica, ou seja, sem tendência familiar ou com tendência familiar, que são essas várias reações alérgicas a alimentos, medicamentos, pólens, né, várias, pelos de gato, cachorro, enfim. Então, os alérgenos mais comuns, são alimentos, os ácaros, né, os aeroalérgenos, mofo, pólens, gramas, animais, medicamentos também. E todas essas reações alérgicas, né, as manifestações alérgicas mais comuns são a própria rinite, asma alérgica, erupções cutâneas também, olhos irritados, uma conjuntivite alérgica, por exemplo. E sintomas gastrointestinais também podem ser provenientes de alergias, tá? Bom, e o diagnóstico, né, dessas alergias, principalmente um diagnóstico preciso para a gente entender realmente qual é a substância, qual é o alimento, o que está causando reações alérgicas no paciente, é muito importante, porque o tratamento das alergias tem basicamente 3 frentes, né? O primeiro tratamento que um médico pode avaliar é, de fato, a exclusão do contato com esse alérgeno. Então, é evitar ao máximo o contato com o alérgeno no dia a dia de um paciente. Então, realmente eliminar, seja da sua dieta, se for um alérgeno alimentar, seja do meio ambiente, quando, por exemplo, caspa de cachorro, de gato, mofos, enfim. Essa é a primeira técnica. Também temos os medicamentos, né, vários anti-histamínicos, descongestionantes, loções, corticosteroides, até mesmo adrenalina em casos de reações graves. E, claro, a imunoterapia, que também é um tratamento. A imunoterapia, que são, né, chamada popularmente como as vacinas para alergia, porque, na verdade, é um tratamento em que pode durar mais ou menos 2 anos. Eu fiz esse tratamento, o meu durou uns 2 anos e meio, mais ou menos, em que toda semana eu ia para o local tomar uma vacina, né, entre aspas. Na verdade, eram quantidades pequenas e crescentes dos alérgenos que eu tinha, essa sensibilização, que eu tinha essa alergia. E o que isso faz é
que realmente é mecanismo de ação, é uma indução de tolerância, né, então a gente vai recebendo esse alérgeno em poucas quantidades, em quantidades crescentes, para que o nosso sistema imune, desenvolva um estado de tolerância a esses alérgenos. Então, esses são os 3 tipos de tratamento das alergias, existem algumas outras especificidades, alguns outros detalhes também dependendo da alergia, mas basicamente é isso. E quando a gente fala de alergia, né, é bem interessante, principalmente no mundo laboratorial, a gente vem vendo muito essa crescente demanda mesmo, porque de fato a alergia ela está ficando cada vez, né, a incidência da alergia está aumentando de fato, e isso no mundo inteiro. Para a gente ter uma noção, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ela estima que 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia, né, e a questão é que realmente a alergia ela afeta muito a qualidade de vida do paciente, então muitos pacientes acabam de fato, logo nos primeiros sintomas, procurando uma ajuda, procurando auxílio, um especialista. Então a gente vê muito isso refletido no aumento de testes, né, da solicitação de testes, principalmente de específica, em que são ferramentas muito valiosas para o diagnóstico, para realmente o médico entender, principalmente começar uma triagem do paciente, do que pode ser esse que está desencadeando essa reação, e também ali no final do caminho do paciente, para entender de fato qual é o alérgeno, principalmente quando a gente fala de alergia alimentar, o que de fato eu preciso falar para o paciente excluir da sua dieta, né, que isso é é bem complicado, assim, bem delicado um tratamento de uma alergia alimentar, tá. E existem várias hipóteses, tá, gente, sobre o aumento das alergias, nenhuma está totalmente confirmada, mas se sabe que provavelmente é uma soma de diversos fatores que está fazendo com que exista esse aumento da incidência de alergias. E existem vários estudos epidemiológicos hoje em dia, principalmente para alergia alimentar. Aqui na América Latina, a gente tem um estudo que tenta avaliar um pouco qual é o perfil de alergia alimentar dessa epidemiologia em diferentes países da América Latina. E no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos alérgenos, né, que causam essa sensibilização na população brasileira são leite, ovos, soja, trigo e peixes também acabam, frutos do mar em pequenas quantidades, mas também aí estão os maiores alérgenos alimentares do nosso país. E alergia alimentar nos Estados Unidos já é considerado uma epidemia, né, eles estimam que 1 em cada 10 adultos e 1 em cada 13 crianças tenham alergia alimentar. De fato, é um tema aí que vem chamando bastante atenção, vários congressos de alergia, enfim, que tentam trazer várias hipóteses do porquê isso está aumentando, mas na verdade o que mais o foco deles realmente mas é no diagnóstico preciso, né, o diagnóstico resolvido por componentes que a gente vai ver, e além de tudo também entender como que vai ser o tratamento desse paciente, porque o tratamento de uma alergia alimentar, você realmente tem que ter certeza do que é que está causando aquela alergia alimentar, porque afeta muito a qualidade de vida do paciente. Então, pedir para ele excluir, por exemplo, o ovo da dieta, leite da dieta, traz vários aí impactos na qualidade de vida. Então, por isso que o diagnóstico é um dos momentos principais na jornada desse paciente. E qual que é o papel dos testes in vitro, né? Então, para um diagnóstico de alergia, a gente tem 3 fatores fundamentais. O histórico clínico, então a primeira coisa que o alergista vai avaliar, realmente fazer todo um histórico, é um papel bem investigativo mesmo, de todas as manifestações, quando ocorrem as manifestações do paciente, em que momento, quais essas manifestações, um exame físico bem detalhado, avaliar bem esse paciente e seguir para os testes de alergia, né, tendo uma noção mais ou menos do que pode ser, a gente sabe que hoje a gente tem diversos alérgenos, só no nosso menu a gente tem quase 500 alérgenos diferentes, né, então realmente essa primeira triagem do médico é muito importante. E aí ele vai seguir para os testes de alergia, sejam os testes in vitro ou os testes in vivo, como teste cutâneo. Quando a gente fala de diagnóstico in vivo, a gente tem o teste cutâneo, né, que é a gente
mais conhecido, que é aquele teste da picada, em que se introduz vários alérgenos na pele de um paciente, e aí se acompanha um inchaço, uma pápula, se a pápula que né, a reação ali, manifestação alérgica, se a pápula for maior que 3 milímetros, considera-se um resultado positivo. Mas claro que esse teste tem várias limitações, né, o paciente precisa interromper o uso de medicamentos antes de fazer, por exemplo, anti-histamínicos, ele precisa parar de tomar antes de fazer o teste, causa muito desconforto, né, principalmente em crianças. É também muito subjetivo, depende muito de quem está aplicando, quem está avaliando, a qualidade desses extratos alérgicos dos alérgenos também, tá. E um outro teste em vivo também, é muito importante, principalmente, né, para alergia alimentar, é o teste de provocação oral. O teste de provocação oral nada mais é do que um teste em que o médico tem que ser um especialista habilitado para realizar esse teste, em que no seu consultório, que deve ser totalmente controlado, preparado também para atender pacientes que cheguem a um estado de anafilaxia, então ele tem que ter todos os aparatos, né, para casos graves. Então esse médico ele vai oferecer para o paciente determinados alimentos ali, preparados de alimentos e acompanhar a reação desse paciente depois em um determinado período de tempo. Então, basicamente isso, por isso chama, né, teste de provocação oral. E esse teste de provocação oral existem 3 tipos, né, principalmente o teste de provocação oral duplo cego controlado por placebo, que nada mais é do que um teste onde se tem também um placebo dentro dessa avaliação, e que nem o médico, nem o paciente sabem qual é a ordem ali dos alimentos que estão sendo, né, testados. Então esse é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar, tá. E aí a gente tem o teste de provocação oral cego simples, né, que somente, por exemplo, o paciente não sabe qual é a ordem dos alimentos, e o teste de provocação oral aberto, em que todos ali estão cientes. Mas o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar é esse teste de provocação oral duplo cego controlado por placebo, tá. E quando a gente fala de diagnóstico in vitro, né, então a gente tem a quantificação das IgEs, a imunoglobulina E específica a determinados alérgenos. Então aqui já tem, né, a gente já sobre várias limitações ali dos testes cutâneos que eu mostrei anteriormente, porque a gente precisa somente de uma quantidade, uma amostra de sangue, pode fazer vários, quantificar IgE específica a vários alérgenos diferentes, não precisa de toda aquela interrupção de medicação, etc. E permite também testar os componentes, né, ter um diagnóstico ali mais preciso, que são o teste molecular. E além disso, a gente também consegue prever gravidade, né, o médico também quando recebe um resultado muito alto de uma IgE específica, isso também consegue dar uma noção de que o paciente pode provavelmente ter manifestações alérgicas mais graves do que se tivesse quantidades ali de IgE específica mais baixas. Então isso também é interessante do teste in vitro. Então, né, aqui só para resumir, os exames de sangue, então a gente avalia a sensibilização do paciente e os testes cutâneos, teste de provocação, a gente de fato está avaliando reação alérgica, tá? Então, em resumo, esse é o caminho de um paciente, né, para o diagnóstico e tratamento de alergia. Então, ele chega num especialista, esse especialista faz toda a identificação de sinais, sintomas, histórico clínico. Então, esse especialista, a depender de tudo que ele coletou, ele pode pedir um skin prick test ou direto um teste in vitro de IgE específica. E esse teste in vitro pode, primeiro, quando ele não tem muita ideia de o que pode estar causando a manifestação no paciente, pode começar por um painel de alérgenos, né? Quando você faz a IgE específica por um conjunto de alérgenos e você não vai saber ali qual alérgeno que vai dar positivo ou não, então é mais para uma triagem mesmo. Depois pode seguir para alérgenos específicos, e aí são extratos inteiros, a gente vai ver um pouco mais para frente, e os alérgenos moleculares, que aí são mais específicos ainda, principalmente importantes, aí, relevantes principalmente para alergia alimentar. Uma vez coletado todas essas informações do diagnóstico, o médico vai seguir então para o tratamento, né, que envolve desde a educação desse paciente, a exclusão do alérgeno, os medicamentos e uma imunoterapia, dependendo de cada caso.
Os métodos, então agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos de diagnóstico in vitro, né, os principais, as diferenças entre eles. Esse artigo aqui, ele foi publicado em 2004, né, logo depois que foi lançado o ensaio do Imulite 3G Allergy, o ensaio da Siemens Healthineers. Foi um artigo mesmo, um estudo que teve o objetivo de fazer um estudo de validação bem completo, correlação de métodos, estudo de precisão, linearidade, enfim. E além disso, o bem interessante dessa publicação é que eles também trazem um pouco do histórico da evolução dos testes de alergia. Então, e por que que a gente tem essas denominações, né, primeira geração, segunda geração e terceira geração. Isso, principalmente porque o primeiro teste, né, que surgiu comercialmente disponível foi o RAST, né, que a gente conhece bem. Hoje, alguns médicos ainda chamam o RAST, né, prescrevem como RAST, usam essa nomenclatura. Foi um teste, como eu comentei, o primeiro comercialmente disponível para dosagem de IgE específica. Foi lançado em 1967, mais ou menos, e aqui eles chamam ele de primeira geração. Então era um teste, né, o radioalergosorvente teste, baseado em radioisótopo, então eram técnicas bem manuais, que tinham incubações overnight, então demoravam dias aí para os resultados. Reportavam os resultados em unidades arbitrárias, em classes também. E a fase sólida utilizada nesse ensaio era um papel de filtro ativado, né. Depois, em 1989, mais ou menos, houve uma evolução bem importante nesses métodos in vitro para alergia, né, para quantificação de IgE específica, que foi quando surgiram os testes, os imunoensaios enzimáticos, aqui, por exemplo, o próprio Imunocap, que vocês conhecem. Foi quando surgiu e aqui eles chamam de segunda geração, exatamente porque foi depois, né, do RAST, foi os primeiros que surgiram quebrando aí várias limitações, suprindo, né, várias limitações que existiam no RAST. Então já eram equipamentos que traziam resultados mais rápidos, em 3 horas, que eram padronizados pela Organização Mundial da Saúde, tinham anticorpos monoclonais, reportavam os resultados também em quantitativos, né, de 0,35 a 100 kU por litro, tinham também o calibrador a partir de 0,35. E aqui, no caso do Imunocap, né, é um fluoroenzima imunoensaio, é o que a gente conhece como FEIA, né, vem muito como FEIA nas publicações. Então, nada mais é que o imunoensaio enzimático, que ele é lido por fluorescência, né, a reação. E depois, gente, depois dos anos 2000, que foi lançado o ensaio, o Imulite 3G Allergy, né, que ele é chamado de terceira geração, também por isso o nome 3G Allergy, que também trouxe vários benefícios em comparação com os métodos de segunda, primeira geração. Então, ele tinha resultados, né, tem resultados ainda mais rápidos, em 65 minutos, mas também coisas analíticas, como por exemplo, características analíticas, né, como por exemplo, o calibrador já trouxe um calibrador verdadeiramente zero, enquanto que nessa época, esses imunoensaios enzimáticos faziam uma extrapolação da curva para resultados abaixo de 0,35, hoje em dia já não é mais assim. E, é um imunoensaio enriquecido por enzima também, né, enzimático, porém é lido por quimioluminescência. Também tem anticorpos, utiliza anticorpos monoclonais, mas os alérgenos, eles não estão ligados à fase sólida, a uma fase sólida, né, mas sim a uma fase líquida. E esse é o grande diferencial desse ensaio, depois a gente vai ver um pouco o que isso significa, tá? Mas basicamente essa foi a evolução aí dos testes de diagnóstico in vitro para alergia, tá? Só um minutinho que tá tocando meu. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Sim, Bianca, perfeito. Então tá bom. Bom, gente, o que significa então, né, isso de estar em um ambiente líquido, essa tecnologia de alérgenos líquidos? Esse ensaio ele tem
uma tecnologia patenteada de alérgeno líquido, que nada mais é do que o alérgeno, ao invés de estar em uma base de celulose, né, uma fase de celulose, a conhecida esponja porosa, o alérgeno utilizado no design desse imunoensaio está em uma fase líquida. Então, o que acontece aqui é que a Siemens, por exemplo, né, para fazer toda a fabricação do reagente do ensaio, ela vai obter os extratos dos alérgenos de grandes empresas que fazem essa purificação, por exemplo, purificação dos extratos de alimentos, de ácaros, enfim. E também pode ser por meio de uma produção recombinante, né? Mas esses alérgenos, uma vez obtidos desses extratos, a gente faz toda uma qualificação desse alérgeno, passa por vários testes, um painel de vários testes diferentes para realmente fazer a qualificação desse alérgeno. Uma vez que esse extrato esteja qualificado, esse alérgeno passa para a síntese do reagente, né? Que é essa tecnologia de alérgeno líquido. Então, o que acontece é que ele combina esse extrato em um polímero solúvel e um ligante de captura de polilisina. Essa mistura, né, alérgeno, o extrato do alérgeno mais um polímero solúvel e o ligante de polilisina, ele passa por uma cromatografia em gel para isolar o complexo de alérgeno líquido. E aí existe aí, ocorre um grande aumento no tamanho da molécula. E depois a gente tem aí um alérgeno no ambiente líquido, né, onde a gente tem vários, os alérgenos, na verdade, estão livres, como eles estão no ambiente líquido, eles estão livres para se movimentar nas 3 dimensões, tá. Depois disso é realizada uma titulação para otimizar a concentração e a ligação do IgE. Mas a grande diferencial aqui é que a gente tem líquido com líquido, né, um alérgeno em um ambiente líquido. E além disso, só para vocês entenderem que vai ser importante também, a gente também tem uma tecnologia patenteada de lavagem, dos tubos do reagente, né, então é uma lavagem centrífuga de alta velocidade, isso também vai ser muito importante quando a gente estiver avaliando a especificidade do ensaio, tá. Bom, mas quando a gente está comparando, então, diferentes métodos, essa é a principal característica. Esse alérgeno líquido é um líquido com líquido, né? Enquanto que os métodos de segunda geração, por exemplo, o Imunocap, ele tem, essa é uma imagem bem conhecida, né? Que é a esponja porosa, a fase sólida que eles utilizam, em que o alérgeno ele está nessa fase essa fase sólida de celulose, onde tem vários poros aqui, e esses alérgenos estão ligados. Então, o que acontece? Quando a gente compara, a gente vê depois algumas diferenças nos resultados, né? Aqui, essa tecnologia de alérgeno líquido, ela vem trazendo uma maior liberdade rotacional. Então, os alérgenos eles estão mais livres, mimetizando as condições fisiológicas, livres em 360 graus, esses epítopos, para se ligarem de fato com a IgE, né, específica na amostra do paciente, por exemplo. Enquanto, quando a gente tem alérgenos em uma fase sólida, em alguns casos a gente pode bloquear esses epítopos na ligação, né, impedindo aí o reconhecimento, e ligação do anticorpo. Então depois a gente vai ver lá ali na frente, mas um dos principais diferenças que a gente vê de fato a maior sensibilidade quando a gente utiliza esse ensaio com alérgenos líquidos, tá. Então aqui é um slide super antigo, só para ficar mais claro, né, quando a gente tem um alérgeno líquido, é basicamente líquido com líquido, a gente tem aí o alérgeno livre para se conectar com os anticorpos, enquanto quando a gente tem um alérgeno ligado a um substrato sólido, pode ter aí alguns impedimentos externos, tá. Bom, e a gente, né, também os testes de IgE específica, os independente de segunda, terceira geração, eles reportam os resultados quantitativos, né, de 0 a 100 kU por litro. Esses resultados também podem ser reportados em classes ou reatividade, que era muito utilizado, foi realizada essa correlação por conta do RAST, né, que a gente tinha esse reporte de resultados em classe e reatividade, mas hoje já se sabe que isso não tem significado clínico, tá. É claro que muitos clínicos, muitos médicos ainda gostam de receber resultados em classe e reatividade, mas as próprias associações,
sociedades médicas recomendam que seja avaliado em resultados quantitativos. E esse resultado quantitativo de IgE específica, né, quanto maior a concentração da IgE específica para determinado alérgeno, maior a probabilidade da paciente ter alergia a esse alérgeno. Então, lembra que lá no começo eu comentei, né, que a IgE específica ela dá uma informação de sensibilização. Então, quanto mais sensibilizado o paciente, maior a probabilidade de ele ter uma manifestação alérgica. E para resumir, as diferenças principais entre os ensaios, né, principalmente quando a gente fala de Imulight e Imunocap, são essas. Os alérgenos, então, do 3G Allergy, eles são alérgenos líquidos, então são alérgenos ligados não covalentemente a um polímero solúvel, enquanto do Imunocap são alérgenos ligados covalentemente a uma matriz de esponja de celulose. A gente também tem no 3G Allergy uma pérola de poliestireno, tá? Dentro do design do ensaio, a Imunocap continua com essa matriz de esponja de celulose, quando a gente fala do tipo de fase sólida, e a técnica de lavagem do 3G Allergy, a gente tem aquela lavagem centrífuga patenteada de alta velocidade que eu comentei com vocês, depois a gente vai entender o que isso causa nos resultados, né? E Imunocap tem um processo não mecânico, tá? Para lavagem de pós-reação. E como eu comentei, a gente tem aí mais de quase 500 alérgenos no menu, né, desde painéis mistos, então aqueles painéis que geralmente é uma triagem para o médico, ele pode pedir um painel, por exemplo, de animais, um painel de alimentos, e aí se realiza a dosagem de IgE específica junto de todos esses alérgenos e dá um resultado para esse conjunto, então realmente é uma triagem, porque não se sabe qual é positivo e qual é negativo aqui. É realmente naquele momento que o médico não tem muita ideia do que pode estar causando a manifestação. E aí também faz parte do menu os alérgenos específicos, que são os extratos inteiros mesmo, e os moleculares, que de fato são proteínas mais específicas desses extratos específicos, né? Desses extratos inteiros. E quando a gente fala de alérgeno molecular, né, o que é esse alérgeno molecular? Então, quando a gente tem uma fonte alergênica, por exemplo, uma castanha, um pólen, uma fruta, e quando a gente está avaliando IgE específica, o ensaio ele avalia, dentro do ensaio, né, esses alérgenos são extratos inteiros. Então, realmente se extrai ali um conjunto de proteínas, se purifica um conjunto de componentes dessas fontes alergênicas. E esse conjunto de componentes, esses extratos, eles têm algumas proteínas, alguns compostos que são comuns entre eles, ou se não são comuns, possuem um grau de homologia muito grande entre eles, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma alergia à castanha, vamos supor, quando realiza um extrato de alérgeno inteiro, pode ser que dê positivo para castanha e pólen, né? Caso tenha aí dentro do extrato proteínas que sejam muito parecidas. Então, por isso que se usa também os componentes, né, os alérgenos moleculares. E os alérgenos moleculares, eles vão conter, a gente vai dosar a IgE específica de uma proteína específica dessa fonte alergênica. Então, realmente, às vezes, quando se tem uma dúvida no diagnóstico ou um paciente polissensibilizado, se utiliza os moleculares para realmente tirar da dúvida, né? Isso se chama diagnóstico resolvido por componentes. E aqui é um exemplo só para a gente ver, né, na Associação Europeia de Alergia, ela tem um book, um guia de alérgenos moleculares, que trazem todos os principais alérgenos, eles trazem algumas figuras, como essas, por exemplo, dos ácaros, aqui a gente tem o Blomia tropicalis e o Dermatofagoides pteroníceos, esses dois, a gente vê que aqui estão as principais proteínas alergênicas de cada um desses ácaros. Então, quando a gente utiliza, né, dosa uma IgE específica para determinado, para esse ácaro, por exemplo, a gente está avaliando uma IgE específica com extrato que tem essas proteínas. Mas, por exemplo, essas em laranja aqui, Blot T8, Blot T10, são proteínas que são muito similares, têm um grau de homologia muito alto com essas proteínas
em laranja aqui também desse outro ácaro, né? Então pode ser que dê uma reação cruzada aqui no momento de você realizar uma dosagem de G específica. Então, até mesmo uma reação cruzada ou até mesmo o próprio paciente tenha, de fato, uma manifestação ali contra os dois, exatamente porque o próprio organismo vai reconhecer um outro alérgeno como um alérgeno de sensibilização primária, tá? Então, isso é bem importante também para a gente ter um diagnóstico mais específico. E existem, né, várias publicações, bancos de dados para realmente orientar os médicos de quais alimentos possuem reação cruzada com quais alimentos, por exemplo, principalmente na alergia alimentar, né, que eu comentei que o tratamento ele é mais complexo. Então, existem vários bancos de dados e publicações em que se tenta realmente identificar quais os prováveis alimentos que têm reação cruzada, as proteínas com maior grau de homologia umas com as outras, tá. Então, né, quando a gente fala de alergia molecular, existem vários, algoritmos propostos em várias guidelines aí, principalmente para diagnóstico de alergia alimentar, como eu comentei, mas vários algoritmos para realmente tentar trazer uma maior especificidade para o momento do diagnóstico. Não são todos, médicos, né, que solicitam, e nem é todo caso que é necessário solicitar um alérgeno molecular, tá? Principalmente depende muito do tipo de tratamento que o médico está prevendo para esse paciente. Muitas imunoterapias hoje em dia são um combo, né? Já estão prontas ali, muitas imunoterapias já são específicas, então depende muito do tratamento que esse médico está planejando para o paciente. Bom, agora eu vou falar um pouco, né, creio que a parte de maior curiosidade também sobre as principais diferenças entre as metodologias. Então aqui eu separei em 5 tópicos para a gente comentar, né. Quando a gente fala de correlação entre metodologias, entre os 2 métodos diferentes, o que que a gente enxerga? Intercambiabilidade também, então, né, o que que acontece quando a gente troca um método para o outro, qual o impacto ali clínico. Algumas interferências, e também a gente vai falar um pouco sobre a questão do padrão ouro e os valores de referência. Isso está baseado principalmente, né, a gente tem aí uma atividade de visitas, médicas, né, a gente faz algumas visitas com médicos para falar sobre alergia com os alergistas pediatras. Então, realmente, a gente se baseia muito esses pontos, a gente se baseia muito no tipo de questionamentos que a gente recebe, deles também. Tá? Então, tanto de coisas que a gente viu que eles têm, né, as crenças que eles têm dos métodos anteriores que eles utilizavam, e quais são as principais dúvidas no momento de transição, que eles veem que eles começam a receber resultados com outro método. Quando a gente fala de comparação, né, entre métodos, a gente tem 2 tipos de estudos diferentes, né, que é bem importante quando a gente está avaliando também a robustez desse estudo. Então, primeiro são aqueles estudos analíticos mesmo, né, então existem vários aí publicados na literatura que são basicamente esses estudos em que utilizam vários alérgenos diferentes e comparam de fato, fazem um estudo de correlação mesmo entre Imulite e Imunocap, por exemplo. Mas a gente não é só para entender mesmo o comportamento, né, a correlação entre esses métodos. A gente não tem ali o entendimento do que é um verdadeiro positivo ou um verdadeiro negativo. E a gente tem, então, estudos comparativos clínicos, em que além dessa comparação de métodos, também se inclui ali no protocolo do estudo testes de provocação oral nos pacientes, incluídos no estudo, testes, até mesmo skin prick test, os testes cutâneos ou o próprio diagnóstico clínico realizado pelo médico, tá? Então, uma das publicações principais de comparação analítica mesmo é essa de Yang, de 2018, em que eles utilizaram um painel de 14 alérgenos, os alérgenos mais comuns mesmo, né, aeroalérgenos, ácaros, caspa de cachorro, alguns alimentos, amendoim, enfim.
e eles avaliaram a correlação mesmo. Então, tanto correlação em termos qualitativos, né, utilizando um cutoff de 0,35 e 0,10 para entender o que seria clinicamente significativo ou não. Hoje em dia se utiliza mais o 0,35, tá? Então, resultados abaixo de 0,35, o médico já interpreta como clinicamente insignificativo, como se fosse um negativo mesmo, para sensibilização, para uma alergia, provável alergia. E resultados acima de 0,35 já seria positivo para sensibilização, tá? Então, hoje em dia, o mais utilizado é o 0,35. Então, esses estudos, geralmente, eles fazem isso, eles avaliam a concordância qualitativa entre os métodos, então, realmente, avaliando o que seria negativo e o que seria positivo, né, qual que é a concordância entre Imulite e Imunocap. Quando a gente avalia isso, a concordância entre os métodos, ela é muito boa, tá? Aqui a gente vê de 89% a 99%, a depender do alérgeno. Eles também fazem uma avaliação semi-quantitativa, né? Então, quando a gente coloca todos esses resultados quantitativos dentro daquelas classes, né, que eu mostrei para vocês, que a gente pode fazer essa classificação, a gente também tem resultados, correlação muito boa. E a gente tem, então, também a avaliação quantitativa, quando a gente, de fato, avalia os resultados ali, os títulos de IgE, né, os resultados quantitativos de IgE. A gente também tem uma correlação muito boa, em geral, todos esses estudos, tá? Só que quando a gente olha a avaliação quantitativa, a gente vê algumas diferenças, né? Então, aqui a gente já tem, por exemplo, várias diferenças. Caspa de cachorro, que já deu um 0,68, camarão também 0,73. Então, principalmente quando a gente avalia quantitativamente, que é o de interesse, né? Hoje em dia, clinicamente, como eu comentei com vocês, a gente vê as principais diferenças nesses estudos de comparação de métodos, tá? Mas, em geral, a correlação, ela é boa. Aqui é outro estudo também, que além de realizar essa correlação também, o que eles fizeram aqui foi, eles avaliaram também um painel dos alérgenos mais comuns, né, nos pedidos médicos, e aqueles resultados que deram discordantes entre as duas metodologias, ou seja, que deu positivo em um, negativo em outro, o que eles fizeram foi correlacionar essas amostras, né, esses resultados discordantes, avaliar esses pacientes e correlacionar com os estudos, com os resultados do teste cutâneo desses pacientes, para realmente ver qual que deu positivo ali para uma reação alérgica e qual que deu negativo, tá? Então, aqui foram os resultados, né, os alérgenos que eles utilizavam, a mediana para o Imulite, a mediana para o Imunocap, concordância, e aqueles resultados discordantes, eles resolveram pelo Skin Prick Test. Quando eles fizeram isso, aqui nesse gráfico mostra, né, os resultados discordantes em preto são os que estavam concordantes do Imulite, concordantes com o Skin Prick Test, e em azul o do Imunocap, concordantes com o Skin Prick Test. Então, o que eles viram aqui nesse estudo foi quando você pega esses resultados que deu positivo em um, negativo em outro, e compara com o Skin Prick Test, os resultados do Imulite tiveram uma concordância de 72% com o teste cutâneo, enquanto o Imunocap apresentou uma concordância de 28%. Tá? Então, quando a gente avalia ali realmente resultados que pode ser que tenha muito mais alto, né, um G específico de positivo para Imunocap, por exemplo, e negativo para Imulite, quando a gente avaliou a reação mesmo alérgica, a manifestação alérgica pelo teste cutâneo, a concordância foi maior com Imulite, tá? Outro estudo, quando a gente avalia, e essa é uma das principais dúvidas, né, que a gente recebe muito de médicos, em relação aos alérgenos alimentares, tá? Lembra que eu comentei com vocês que uma das principais diferenças do ensaio são resultados, é a sensibilidade, né, por conta de toda essa tecnologia de alérgenos líquidos. E o que acontece, quando a gente avalia os resultados quantitativos, gente, a gente vê que os nossos resultados, eles são mais altos, tá? E esse mais alto, às vezes, chama atenção, como que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse estudo foi um estudo que avaliou, então, pacientes, né, que fizeram mais de 300 pacientes,
que fizeram a quantificação de IgE específico para clara de ovo, leite e amendoim, tanto no Imunocap quanto no Imulite. E eles também fizeram o teste de provocação oral, aquele que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico de alergia alimentar. Então, ali você tinha realmente os resultados de fato de cada uma dessas amostras, tá? Então, aqui eles tinham os grupos, né? Os grupos que fizeram para ovo, para leite e para amendoim. E aqui, quando eles falam, né, no teste de provocação oral, quando eles falam que o paciente passou no teste, é que na verdade deu negativo, não teve reação alérgica no teste de provocação oral, então por isso eu deixei aqui em vermelho. E quando falhou, é porque deu positivo, né? No teste de provocação oral deu uma reação alérgica, tá? Então, só para a gente entender um pouco também o que aconteceu nesses resultados. Primeiro de tudo, a correlação entre os métodos foi muito boa. Quando eles avaliam a correlação geral, eles foram altamente correlacionáveis, com o slope próximo de 1 para os 3 alérgenos, tanto para a clara de ovo, para o leite e para o amendoim. Mas quando a gente olha para a diferença entre resultados, então eles pegaram todos os resultados do Imulite e dividiram pelos resultados do Imunocap para entender qual é a média dessa razão, né? Esse ratio Imulite Imunocap, porque eles tinham percebido que os resultados do Imulite eram de fato mais altos. Então eles viram, por exemplo, que para a clara de ovo, a média desse ratio foi de 4,85. Ou seja, né, os resultados ali de IgE específica para Imulite, para clara de ovo, foi quase 5 vezes mais alto do que do Imunocap. Do leite, 2 vezes, 33 vezes mais alto. E do amendoim, 1,86, tá? Então, isso, principalmente pela sensibilidade, por toda essa questão que eu comentei com vocês, essa facilidade de interação antígeno-anticorpo na reação, isso causa, de fato, os resultados mais altos, principalmente para alguns alérgenos, tá? E aí, depois eu vou continuar comentando um pouco o porquê. Um dos outros pontos também que eu queria trazer para vocês é que nos questionaram bastante sobre a intercambiabilidade, né? Então, se existe essa diferença quantitativa entre os métodos, o que acontece se mudar o método de uma hora para outra? Então, o que acontece? A gente conversou bastante com vários médicos também. De fato, os resultados quantitativos, eles têm uma diferença. Então, caso o médico esteja acompanhando, né, existem várias publicações que falam sobre o impacto no follow-up do paciente. Então, na verdade, caso o médico esteja, de fato, acompanhando um paciente com um método e passe a usar outro, ele precisa, de fato, realizar um novo baseline, uma nova linha de base desse paciente. Mas esse acompanhamento com a IgE específica a longo prazo não é tão comum, tá? São em casos específicos que os médicos, principalmente às vezes em pediatras, que eles estão avaliando ali quando entrar com uma imunoterapia, enfim. Mas, de fato, caso isso aconteça, tem que definir uma nova linha de base exatamente por essas diferenças quantitativas. Essas diferenças também, é sempre bom deixar claro que elas vêm principalmente não só das diferenças do design do ensaio, né, mas também da fonte do extrato, né? Cada fabricante utiliza uma fonte diferente desse extrato. A gente não utiliza o mesmo extrato, a mesma empresa que fornece essas fontes de extratos dos alérgenos. Então, por isso que isso pode trazer algumas diferenças também. Aqui é um exemplo do trigo, né? Em um desses estudos de correlação que eu mostrei para vocês do trigo, que eles correlacionam os resultados Imunocap com Imulite, a gente aqui vê vários resultados diferentes, né? Uma correlação que a gente vê resultados mais altos, positivos, clinicamente significantes para Imunocap e baixos para Imulite. Isso aqui tem várias causas, tá, gente? Então, primeiro, a gente tem resultados mais altos. E segundo, existem alguns alérgenos em específico que eu vou mostrar para vocês que têm comportamentos assim. E a gente vai entender o porquê também. Mas, em geral, isso vem da diferença do design do ensaio, da fonte do extrato do alérgeno também. Então, quando a gente fala dessas diferenças, é muito importante a gente ter em mente que alguns alérgenos
em específico já são conhecidos, né, na literatura, pelas sociedades médicas, que têm algumas diferenças importantes e algumas limitações até mesmo do diagnóstico. Esse aqui é um outro estudo do PARC, do grupo coreano também, que utilizou 209 pacientes, amostras de 209 pacientes, e também realizaram uma correlação com vários alérgenos, os mais comuns, para entender a diferença aí entre as metodologias. Eles fizeram a mesma análise do estudo que eu mostrei anteriormente, mas o mais interessante é que chamaram a atenção deles, principalmente alérgenos como amendoim, trigo e camarão, em que eles viram esse comportamento aqui, né? O gráfico de correlação, ele realmente ficou meio estranho. Então, com resultados aqui, vários resultados positivos para imunocap, negativos para imulite, isso se repetiu no trigo. O camarão, então, eu comentei, né, os nossos resultados são mais altos, de fato, pela maior sensibilidade, mas isso não significa que vai acontecer sempre da gente ter resultados positivos, enquanto o outro tem resultado negativo, né? Isso depende muito aqui do que está acontecendo em cada caso específico. Então, por exemplo, o trigo. O trigo, em vários outros estudos, a gente vê uma correlação um pouco mais baixa quando a gente compara com outros alérgenos estudados, que é essa correlação que eu mostrei aqui para vocês, que deu vários resultados positivos para imunocap, negativos para imulite. E nesse estudo aqui, eles avaliaram a ficha do paciente, né? Quando eles avaliaram a ficha do paciente, eles viram que desses 13 pacientes positivos aqui, para imunocap, negativos para imulite, só um, de fato, possuía alergia alimentar. Então, alguma coisa aconteceu aqui que deu um resultado positivo, né? Provavelmente uma reação cruzada, talvez. Aqui é outro, né, o trigo também, que foi avaliado, que também em outro estudo de correlação teve o mesmo comportamento, tá vendo? Então, alguns resultados aqui, vários resultados positivos, né, altos aqui para imunocap e negativos para imulite, tá? E o que acontece com o trigo? Né, gente, além das interferências que a gente vai comentar rapidamente, o trigo já é conhecido da Associação Europeia, então isso é muito importante quando a gente está avaliando, às vezes, algum questionamento que recebe mesmo no laboratório, de algum resultado discrepante, enfim. Vários alérgenos já são de conhecimento das próprias sociedades médicas que os alérgenos têm muitas limitações, né? O trigo é um deles. A própria Sociedade Europeia tem na sua diretriz de prática clínica que o trigo, a dosagem de G específica para o trigo, ela é bem problemática. Isso mesmo está escrito, né, na guideline, porque de fato tem uma especificidade muito baixa a utilizar um extrato inteiro. Então, eles recomendam utilizar o molecular. Isso devido a várias questões, tanto a diversas outras proteínas, que a gente tem reatividades cruzadas também, muitas proteínas com grau de homologia muito alto. Então, o trigo acontece bastante isso, já é de conhecimento essa complexidade no diagnóstico de alergia ao trigo por meio de IgE, tá? Então, eles recomendam utilizar o diagnóstico molecular. E o camarão é um daqueles outros 3 exemplos que eles viram que o comportamento estava meio estranho também, né? Estavam com uma correlação aqui bem baixa comparada aos outros alérgenos. O camarão é outro caso também que a própria Associação Europeia deixa um mapa, que é um mapa de todas as reações cruzadas possíveis do camarão. Então, o camarão também é de conhecimento que existe várias outras proteínas de vários outros invertebrados, principalmente de ácaros também, que tem um grau de homologia muito alto. Então, reações cruzadas são muito comuns. Então, a depender do método que você está realizando essa quantificação de IgE, né, se ele é mais específico, se ele não é mais específico, então a depender do método, isso altera muito o resultado. Por isso que em alguns casos, por exemplo, para camarão, quando o paciente não tem um histórico claro de alergia ao camarão, as guidelines recomendam que o médico realize como primeira opção no diagnóstico um teste de provocação oral e não uma IgE específica, tá? E o amendoim é outro exemplo bem interessante que também, né, quando a gente olha a concordância, na verdade, positiva e negativa, a gente até tem uma concordância boa no amendoim, salvo algumas exceções.
Lembrando que naquele estudo que eu mostrei ali anteriormente, a gente tinha uma média de razão de quase 2 vezes mais alta, né, então os resultados do Immolite eram quase 2 vezes mais altos que os resultados do Imunocap devido à sensibilidade. E o mais interessante, até eu vou colocar aqui no próximo, fica melhor, desse estudo aqui, que eles avaliaram também um grupo controle, fizeram teste de provocação oral, eles viram esse comportamento da correlação, né, Imunocap e Immolite para amendoim, em que você tinha aqui resultados positivos para Imunocap e negativos para Immolite. E quando eles olharam, né, eles quiseram identificar o que estava acontecendo com esses pacientes, eles viram que, na verdade, era uma interferência muito comum nos testes de G específica, que são os carboidratos, os determinantes de carboidrato de reação cruzada, que nada mais é do que essa reação cruzada que estava acontecendo aqui, né? Então, eles identificaram que com o Immolite a gente tinha os resultados mais específicos, reduzindo em 50% os falsos positivos, né? Então, isso aqui é muito interessante para a gente entender que, apesar do teste ele ter uma maior sensibilidade por conta da tecnologia de alérgenos líquidos, ele não perde especificidade, tá, gente? Isso é muito importante. Por mais que a gente tenha resultados mais altos, realmente pela maior sensibilidade, o design do ensaio, mas ele não perde em especificidade. Na verdade, ele também ganha em especificidade. E por quê? Né? Para a gente começar a finalizar, eu queria trazer um pouco de um dos assuntos mais quentes que a gente tem agora no mundo laboratorial e de alergia, quando a gente fala de alergia, que são os determinantes de carboidrato de reação cruzada, que são dos principais interferentes aí nos testes de GI específica hoje, tá? Então, o que que são, né, esses determinantes? O que acontece é que quando a gente tem, né, a síntese proteica, no né, no todo o mecanismo de produção de proteínas, depois do processo de tradução, na verdade, ocorre um processo de glicosilação, né? Então, os açúcares vão ser adicionados em proteínas, em lipídios, vão produzir, então, as glicoproteínas, os glicolipídios. Só que o que acontece é que esse processo ele é muito diferente em plantas e invertebrados. Então, ele resulta em resíduos de carboidratos, em estruturas que são muito diferentes e não estão presentes em humanos. Então, por não estarem presentes, quando a gente tem contato com isso, a gente pode desenvolver, né? Nosso corpo pode reconhecer essas estruturas presentes aí em plantas e invertebrados como ofensivas, e a gente pode desenvolver, então, uma sensibilização, ou seja, produzir IgEs contra essas estruturas, né? Então, isso é o que a gente chama de CCDs. Esses CCDs, então, só para voltar, várias plantas e invertebrados, então, por exemplo, abelhas, veneno de abelha, pólen de plantas, são possíveis alérgenos, né? Como a gente viu anteriormente. Mas eles também têm essas estruturas, essas ligações que eu comentei com vocês, diferentes né? A gente não tem isso, que são chamados CCDs. Então, a gente pode ter tanto uma sensibilização a essas proteínas, ao pólen, ao veneno de abelha, mas também a gente pode ter uma sensibilização a esses compostos que são muito comuns, né? O pólen está aí presente no ambiente o tempo inteiro. Então, todos os pacientes, eles podem ter, a gente tem aí um alto número de pessoas com sensibilização a esses CCDs. Mas o que acontece é que esses CCDs, eles não são clinicamente relevantes. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma alergia, uma sensibilização ao veneno de abelha, ao pólen, ele é clinicamente relevante, né? Porque ele causa toda aquela reação alérgica. Mas quando a gente tem um anticorpo anti-IgE, né, um IgE contra as CCDs, que é muito comum, isso não tem relevância clínica porque eu não tenho uma reação alérgica quando eu tenho um contato com isso. Só que o grande problema é que ter esse IgG anti-CCDs, ele, na verdade, tem uma relevância quando a gente faz a quantificação de IgEs a outros alérgenos, porque isso é um interferente laboratorial.
Então, o que acontece? Se eu tenho um paciente, né, que tem contato com pólens, desenvolveu, produziu anticorpos anti-CCDs, quando ele faz a quantificação de vários alérgenos diferentes a castanhas, IgA, veneno de abelha, moluscos, frutas, pólens, pode dar tudo positivo. Mas, na verdade, ele pode só ter alergia, né, sensibilização ao pólen. Então, todos os outros resultados foram falsos positivos devido à interferência aos CCDs. E para isso existem marcadores, tá? Existem alguns marcadores, todos esses 4 aqui são marcadores que são parte do menu também. A gente pode fazer a quantificação de um IG específico desses compostos, e quando dá positivo, significa que existe essa interferência, né? Que existe o IgE anti-CCD na amostra do paciente, e que isso pode dar falso positivo em vários outros alérgenos, tá? Para vários outros alérgenos. E isso é bem impactante, tá, gente? Para a gente ter uma noção, esses anticorpos anti-CCD são encontrados em até 25% dos pacientes alérgicos, ou seja, 1 em cada 4 paciente alérgico pode ser diagnosticado e tratado incorretamente quando a gente tem um resultado falso positivo, né, principalmente para alimentos. Então, quando um paciente faz vários IgEs específicos a vários alérgenos diferentes, pode parecer que ele é polissensibilizado, porque vai dar tudo positivo, mas na verdade pode ser simplesmente uma interferência, né. E esse tipo de interferência, né, aumenta a confiança nos diagnósticos adicionais. Então, os testes moleculares, o teste de provocação oral, tudo isso é uma ferramenta para o médico confirmar, né, se realmente essa é a alergia do paciente, mas claro que isso causa uma demora aí para o diagnóstico importante. Só que nem todos os métodos são iguais, né, era isso que eu queria comentar com vocês. Apesar da gente ter uma maior sensibilidade, resultados mais altos, como eu comentei ali para o leite, para o ovo, para o amendoim, a gente também tem uma maior especificidade. Principalmente porque quando a gente tem aquela ambiente líquido com líquido, né, a grande importância é que a gente também tem uma maior, além de ter uma maior facilidade de ligação antígeno-anticorpo, a gente também tem uma maior facilidade de lavar as IgEs não específicas da reação, junto com aquela metodologia de lavagem patenteada, né, que eu comentei com vocês. Então, a gente tem muito mais facilidade de remover as IgEs não específicas ali da ligação. Enquanto quando a gente compara com o método que é sólido, né, que o alérgeno está ligado numa fase sólida, a gente tem ali pode ficar algumas IgEs não específicas dentro daqueles poros, ou, né, a falta de uma lavagem ali de maior tecnologia também pode deixar algumas IgEs não específicas ali naquele ambiente, pode ser quantificado e reportado como um resultado falso positivo, tá? Então, esse é um dos estudos que tentou avaliar a interferência anti-CCDs para alergia, para diagnosticar pacientes que tinham alergia a amendoim. Então, eles pegaram grupos com pacientes alérgicos ao amendoim e grupos controles de pacientes não alérgicos ao amendoim, né? Então, 4 grupos diferentes, considerando os que tinham ou não alergia também a pólen, né? Porque muito provavelmente um paciente com alergia a pólen teria um CCD também. Então, eles avaliaram junto com os marcadores ali dos CCDs para ver qual amostra de fato tinha IgE anti-CCDs e qual não, para ver qual método, né, entre Imulite e Imunocap ia dar um verdadeiro positivo, um verdadeiro negativo, tá? Então, o que eles descobriram? Foi exatamente aquele estudo que eu mostrei anteriormente, que todos esses resultados aqui que a gente viu nos outros estudos de correlação também de amendoim, que estavam altos, né, positivos para Imunocap, negativos para Imulite, eles viram que esses pacientes aqui, na verdade, eram pacientes que tinham anti-CCDs, por isso que estavam dando positivo aqui para a metodologia, né? Quando a gente avaliou o Imulite conseguiu reduzir por conta da especificidade, 50% os resultados falsos positivos, tá? Bom, e para finalizar, eu sei que a gente está acabando o tempo, só vou comentar 2 pontos principais para a gente poder passar para
para algum questionamento que vocês tenham. Que primeiro é o padrão ouro, né? Às vezes a gente escuta sobre padrão ouro, tá, gente? Eu só queria deixar claro, até vou adiantar aqui, que não existe um método padrão ouro in vitro, tá? A própria Associação Europeia publicou em 2022, na diretriz deles, falando que não existe um método absoluto padrão ouro. O único método padrão ouro é o teste de provocação oral, duplo cego controlado por placebo para alergia alimentar, mas que o padrão ouro em geral para o diagnóstico de alergia é toda a junção de histórico clínico, exame físico, de teste de diagnóstico em vivo e in vitro. Tá? De fato, não existe um método absoluto padrão ouro em diagnóstico in vitro. E outro ponto que eu queria comentar com vocês em relação ao valor de referência, né? A gente tem aí o reporte nas bulas, existe essa tabela de valores quantitativos, mas a gente recebe também alguns questionamentos quando a gente fala com os médicos sobre os valores de referência para alergia alimentar. E só para vocês terem uma noção, até vou passar aqui, a gente tem vários estudos para alergia alimentar em que definiram os cutoffs, como esse daqui que eu comentei com vocês. Os cutoffs, qual seria o ponto de corte ali para decidir enviar um paciente para um teste de provocação oral ou não. Tá? Então, a gente tem vários estudos que definem, porque como os métodos são diferentes, né, os médicos muitas vezes estavam acostumados com determinado cutoff para imunocap, e quando fazem a introdução nessas interações que a gente acaba divulgando bastante esses outros estudos que existem, que definem cutoffs também para alimentos com o Emulite 3G Allergy, né, que são cutoffs mais altos. Né? Nossa metodologia traz aí resultados mais altos, principalmente para esses alérgenos alimentares, então muitas vezes são cutoffs mais altos do que eles estão acostumados. Então, só para vocês entenderem que existem vários estudos como esses que, inclusive, definem um fator de correção para esses cutoffs já publicados com outras metodologias. Tá? E eu vou me deixar disponível aqui, peço até desculpa pela correria, que é muita informação, né? Mas eu fico disponível para qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês também podem me contatar por e-mail. E eu também vou deixar aqui alguns materiais que eu vou enviar para vocês. Vou enviar para algum contato aqui, e a gente tem vários compêndios, várias informações em relação tanto ao método, quanto aos estudos mesmo que eu comentei aqui sobre as diferenças entre metodologias, principalmente interferências, tá? Me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, estou disponível, gente. Bianca. Oi. Muito boa. Excelente. Tenho certeza que foi de grande relevância para todos que estão aqui presentes. E agora, quem tiver alguma pergunta para a Bianca, pode ficar à vontade. Eu vi que alguém levantou ali a mão. Desculpa, gente, a correria, que é muita informação e eu quis passar os pontos principais para vocês, mas fico disponível aí caso queiram perguntar alguma coisa. Obrigado. Tem uma mãozinha, né? Pode ficar à vontade, pessoal. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Bianca, primeiro eu gostaria de parabenizar pela aula. Excelente. Obrigada. Meu nome é Vládia, eu sou biomédica do Hospital Primavera. Eu sou habilitada em toxicologia. Hoje eu faço mestrado na área de ciência e tecnologia de alimentos. E essa parte que você falou de ser meio líquido é de fundamental importância. Uma coisa que eu vivencio muito. Como muitas moléculas, todas as proteínas, elas têm uma fórmula tridimensional, elas têm uma ligação e muitas vezes elas não têm essa questão da especificidade, como as enzimas. Facilitar essa reação para a identificação é de extrema importância. E, assim, realmente é uma coisa que eu vivo na prática e sinto essa necessidade de algumas metodologias. Quando a gente faz a quantificação, a identificação na cromatografia, a gente sabe que está ali e na hora do teste, se não tiver esse meio, essa facilitação, isso é de extrema importância para a gente. Só gostaria de deixar esse meu ponto, que eu sinto muito. E outra coisa,
tem essa questão de, hoje em dia não, tem há muitos anos, o apelo da indústria para aqueles alimentos mais vivos, com a aparência o mais natural possível. E esses alimentos, muitas vezes, são utilizados alguns corantes alimentícios. E esses corantes, muitas vezes, são feitos testes da parte de toxicologia, da parte de reação toxicológica, mas não imunológica. E muitos deles, o corpo ele tem essa reatividade por apresentar algumas estruturas que não é muito próxima à nossa estrutura. Apresentar muito nitrogênio, muito fósforo. Exato. Eu fiz um trabalho sobre os corantes azoicos, que são aquele tartrazina, e aí a gente via muito, citavam bastante a questão da reação alérgica, mas eles não focavam muito, ainda tem essa dificuldade do estudo da parte de alergia. Tem muito na parte de toxicidade, mas não de alergia. Uhum. Muito interessante, Vlad. Primeiro da questão do alérgeno líquido, né? Realmente isso é muito importante. A gente vê, às vezes, a gente, quando a gente comenta assim, né, que é uma coisa de relevância, às vezes a pessoa não entende tanto como que isso é importante, mas a gente vê muito nos resultados, Com as certeza. diferenças. Isso é bem interessante. A gente realmente facilita muito o reconhecimento. Enfim, até mesmo, como eu comentei, a especificidade ali melhora, né? Acaba melhorando. Então, isso é muito importante. E sobre os alimentos, é um assunto quentíssimo nos congressos de alergia alimentar, que são essas hipóteses do porquê a alergia alimentar está aumentando tanto, né? Uma das hipóteses é realmente o aumento de aditivos alimentares, que realmente está causando uma maior sensibilização na população. Então, provavelmente, eu mesmo já tenho alergia alimentar também. Conheço várias pessoas que estão desenvolvendo já na vida adulta mesmo alergia alimentar. Então, creio que esse campo aí vai aumentar, sim, as pesquisas, viu? Uhum. E é um campo assim que Legal. você cada dia mais interessado, porque eles começam com a reação inflamatória e seguem para uma reação alérgica que é muita diversidade de corante, muita diversidade de estrutura, e para você conseguir identificar, saber qual é bem complicado e é muito interessante. Cada vez que você começa a pesquisar, você fica mais doido para conseguir tentar entender que técnica é isso, e eu sinto muita falta em pesquisas. Tem que aumentar aí a pesquisa. Vai para a área de alergia alimentar também, Vlad. Obrigado, Nádia. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem uma mão, outra mão levantada, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Dá para me escutar? Agora Sim. sim. Quero agradecer pela sua palestra, Bianca. Eu tenho uma dúvida. Sou estudante de biomedicina, me chamo Ricardo Raoni. E eu tenho uma dúvida sobre o IgE. Para a gente conseguir fazer o IgE para determinado tipo de alergia de alimento, é preciso ter consumido esses alimentos, ou se já a pessoa ela já estiver fazendo a inclusão desses alimentos, o IgE ele pode dar um falso negativo em caso de alergia. Não, porque na verdade o IgE está avaliando a sensibilização, né? Então bastou uma pessoa ter um primeiro contato. Então você está perguntando mais para a população pediátrica, talvez, que ainda não teve introdução alimentar? Isso Seria mesmo. isso? Isso Ah, mesmo. tá. Para uma população pediátrica que ainda não fez a introdução alimentar, muitas vezes não é recomendada ainda a dosagem de IgE específico, tá? Quando é muito novinho, eles ainda não fazem. Eles esperam, o médico acompanha um pouco as manifestações alérgicas do paciente, de um bebê, né? Ali quando tiver, não me recordo agora qual a idade, mas depois de um determinado tempo que ele vai começar a fazer a dosagem de IgE específica, né? Muito novinho ainda, quando não passou pela introdução alimentar, ainda não. E, então, no caso, a dosagem de IgE específica não é feita, né? Também né, o teste cutâneo também. Como assim, o teste cutâneo também não? Não, vamos lá. Quando o médico está
avaliando, está com suspeita, né, se um paciente tem uma determinada reação alimentar, ele pode fazer vários testes, mas quando um paciente ele ainda é muito novinho e não passou pela introdução alimentar, normalmente o médico vai tentar avaliar outras causas. Se ele achar que é uma alergia alimentar, ele pode fazer um teste cutâneo ou até um teste de provocação, se ele já passou pela fase de introdução, por exemplo, de leite. Então, o médico pode fazer um teste de provocação oral, um teste em vivo. Tá? Os testes in vitro que ele vai demorar um pouco mais, até pelos mecanismos imunológicos dos pacientes bebês. Bebês assim, né? Mais novinhos, eu digo. Mas em vivo ele pode fazer sim. Entendi. Obrigado, Bianca. Imagina. Obrigado, Ricardo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que alguém... Tem um outro Ricardo. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Olá. Na verdade, eu não vou apresentar nenhuma pergunta, até porque não é domínio técnico, mas assim, aqui a minha passagem é exatamente para primeiro agradecer ao time do Hospital Primavera por nos convidar a brilhantar aqui o evento e a doutora Bianca aí que realmente deu um show aí na palestra. Dizer que a gente realmente aqui como DASA tem os melhores equipamentos com metodologia, conforme a doutora explicou para vocês. Então, não tenho dúvida que vocês têm o melhor parceiro aí para poder avançar com vocês aí nas alergias. Bruno, que é o nosso representante, também está aqui presente e pode estar com vocês no dia a dia aí, fazendo maiores novidades. Muito grato pela participação da doutora e obrigado também pelo convite. Oi, doutora. Tudo bem, doutor Yuri? Doutora Bianca. Olá. Só aproveitando aí o gatilho do Ricardo, agradecê-los, tá? Por nos incluir aí nesse seminário de vocês. Esse seminário, viu, doutor Yuri, que enriquece aqui, tá? O estado de Sergipe. Para a gente é um prazer trazer a doutora Bianca com esse vasto conhecimento, né? Que a gente viu aí, tirou diversas dúvidas nossas aqui também, que a gente tem no dia a dia, né? Quando se trata de metodologia, eu estava bem atento, viu, doutora? De fato, a gente, por incrível que pareça, a gente sempre ouve aqui, o doutor Yuri pode até também nos dar um apoio nisso aí, que a gente fala que a metodologia padrão ouro aqui é a metodologia Imunocap, né, doutora? E hoje a gente já desconstrói um pouco mais essa imagem, né, doutora Bianca? Exato, com certeza. Não existe padrão ouro, tá, gente? Agora que isso não existe, né? Então, foi muito importante nessa questão. Maravilha. Só agradecer vocês, doutora. Obrigado, viu? Eu sei que não é fácil, né, conseguir um tempo na agenda de vocês e aí a gente tocar esse evento, né? Como DASA, a gente faz esse agradecimento a você aí pela disponibilidade, tá? E a doutora Yuri também por ser um mediador aí sensacional, conduziu bem aí o nosso evento, tá? Um abraço. Imagina, o prazer é meu. Eu gosto muito desse tema de alergia, tá, gente? Então, quando precisarem de algum esclarecimento, podem me chamar, fiquem à vontade. E eu que fico muito agradecida, muito obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado. E eu vou encaminhar aí os materiais para vocês também. E caso tenham alguma dúvida, fico à disposição. Obrigada pelo convite, pela presença de todos. Obrigado, Bianca, mais uma vez. E pode ter certeza que iremos te chamar novamente para uma outra reunião. Pode chamar. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Tenham uma boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.